Salve pessoal, eu sou o Mauro Vendrusco Alves. Eu vou fazer um vídeo hoje complementando as informações que faltaram um pouco naquele vídeo de inverno, né, terroir de inverno da parte 1. Então o nosso personagem principal dessa história se chama Murilo Regina, Dr. Murilo Regina. Um mineiro maluco que morava em Varginha, lá do ET de Varginha, só pode ser, né? Próximo de Três Corações, onde trabalhava na fazenda Lagoinha de Carmo de Cachoeira, tá certo? O Dr. Murilo Regina vivia numa região de clima tropical, com dias ensolarados, noites frias e solo seco. Para lá, isso aí é bom para uva, não, para lá. Porém, isso ocorria nos meses de maio, junho, julho, isso ocorria no inverno, tá certo? Esse clima bom aí para a plantação do vinho ocorria no inverno. Então esse era o problema que se apresentava para o nosso enólogo, né? Pois a videira tradicional nesses meses de junho e julho, ela está em repouso em todas as partes do mundo. Depois poda em agosto, daí a uva brota em setembro, floresce em outubro, ela forma os cachos lá em novembro, dezembro, inicia a maturação em dezembro para ser colhida lá por janeiro, fevereiro, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Depende da tipo de uva. Debaixo de chuvas torrenciais. Lá na região chovia demais na época da colheita, tá certo? Por esse motivo que o Brasil produz 80% de uvas Vitis Labrusca, né, das uvas americanas, e não consegue produzir, naquela região não conseguia produzir vinhos ou uvas para se produzir vinhos finos com as uvas Vitis viníferas, tá certo? Então, essa Vitis Labrusca é uma uva rústica que não apodrece com excesso de umidade e de chuvas. E esse é um clima impróprio para as uvas finas, as Vitis viníferas. Aquela história de calor de dia, mas calor de noite, mas chuva torrencial na hora de colher as uvas, né? Então, isso não era bom para se produzir uvas Vitis viníferas. O Dr. Murilo conhecia muito bem as terras da sua região, tá? Ele dizia assim, ó, nós temos o clima certo na hora errada, e pensou que teriam que inverter todo esse processo de cultivo, de colheita e verificação do vinho. O cara com 26 anos de idade, ele foi fazer uma especialização na Espanha, já que nessa época ele trabalhava com frutas as mais variadas, né? Não era uva. E quando retornou da Espanha, ele pegou o diploma dele, enrolou e mergulhou numa barrica de vinho e se dedicou especialmente para as videiras, tá? Em 1989 ele foi para a França, na região de Bordeaux, complementar os seus estudos. E em 1994 ele retornou ao Brasil e começou alguns testes em Caldas Novas, lá dentro da Ipamig, né? Que é uma estação experimental da agricultura do estado de Minas Gerais, tá? Um certo dia ele foi convidado a fazer uma degustação comentada por uma organização chamada Soave, com harmonização de vinhos de Bordeaux, que ele conhecia bem, e pratos à base do Pato Rie. Ele falou sobre a história dos vinhos de Bordeaux, que tem séculos, né? Perto do Brasil, tem muita história, tá certo? Do clima e da influência sobre as uvas. E no final dos trabalhos, ele foi tomar um cafezinho, né? E foi abordado por um médico de Três Corações, o Dr. Marcos Arruda Vieira. O cara chegou e disse assim, ó, fez uma pergunta para ele. Essa pergunta mudaria a vida dele e a história dos vinhos no mundo todo. Ele perguntou, dá para fazer vinhos finos e bons em Três Corações? O Murilo Regina se lembrou das aulas dele de Bordeaux, dos seus professores, sobre o clima bom para produzir uvas viníferas, e comentou que sonhava com o clima como de Varginha, né? Ele morava um pouquinho mais para cima, para baixo, que fica ao lado do Três Corações, onde ele morava, para tentar fazer essas uvas amadurecerem na mesma época em que o café era colhido, que ali é uma região que se planta muito café e se colhe café no mês de julho, né? O médico lhe perguntou, o que está faltando para você aplicar essa técnica revolucionária na nossa região? Ele disse, não sei se brincando, né? Acharam um bobo que acredite nessa história de doido varrido. Mas o médico disse, pois acabou de achar um. Apertaram as mãos e
sorriram, né? Ainda não prevendo o que viria futuramente, tá certo? O médico era produtor de café e proprietário da Fazenda da Fé, onde eles montaram um vinhedo para testar essa técnica da dupla poda, tá? Nem o Murilo Regina não sabia se isso iria dar certo. Adquiriram mudas de videiras importadas da França, Itália, África do Sul. Na verdade, o Murilo, que ele foi fazer um pós-doutorado em Montelly, e lá ele tentou perguntar bastante, especializar em fazer mudas de videira, fazer enxertos, né? Conheceu um amigo que chamou para um almoço, uma janta, e dele fizeram amizade. Ele ganhou sobras de mudas da Chardonnay, da Merlot, da Cabernet Sauvignon e da Syrah, tá certo? Então ele trouxe 300 mudas de cada uva dessas, e no ano de 2001 eles plantaram no mês de agosto. Em janeiro, quando o Murilo foi lá para a lavoura fazer a segunda poda, ele já tinha feito a primeira, né? E cortaram as plantações, ele viu o seguinte: Chardonnay travou, Merlot travou. O Chardonnay é branco e alto corpo, né? Merlot já é médio corpo. A Cabernet Sauvignon teve plantação, teve fraca, mas ela teve plantação, apesar que essa Cabernet Sauvignon ela é mais, ela demora mais para amadurecer, né? Mas a Syrah veio com plantações assim exuberantes e naquele ano cheio de cachos bonitos. Deu florada em final de fevereiro, formou caixa em março, em abril as chuvas ficaram escassas, que é normal lá, né? E a planta deu o pintor, como eles chamam, né? Varejou. E de abril a maio, junho, sem chuva, com dias ensolarados e noites frias, com um ciclo longo, um ciclo de 190 dias. A Syrah, ela sobe o açúcar de 10 a 10,5% e fica quietinha, repousando, né? Hibernando. Aí só consegue concentrar mais por sobrematuração, né? Pois o aparato da Syrah, quando ela chega com um estresse moderado hídrico, ela vai chegar lá em junho e ela degrada um pouco, dá uma degradada. A clorofila passa a acumular pouco açúcar e daí ela estabiliza em 10, 10,5%, 11% de álcool. Só que ela consegue concentrar no final de julho, né? Com o início da sobrematuração, ela sobe de 13,5% para 14% de álcool. Claro que depende daí do profissional, do que ele quer fazer, né? Nesse ponto você tem maturação fenólica, que é mais interessante, tá, pro vinho. Como as noites são frescas, a média das mínimas de maio a agosto fica entre 9 e 10 graus Celsius, com pouca degradação de ácido málico, e resulta num vinho com intensidade de álcool, intensidade de cor, polifenóis e taninos bons, tá? Com uma acidez equilibrada, assim, bem tranquila, tá, pro vinho. Resultam vinhos com potencial de envelhecimento, com boa estrutura de taninos, mas ao mesmo tempo com aquele frescor incrível. Naquele ano, eles colheram 500 kg da Syrah e ela veio ser verificada aqui próximo na estação experimental da Ipagre de Videira, né? Aqui perto também em Aldresse, em torno de uns 300 km. E em 2003 foi feito o primeiro vinho experimental do mundo, de inverno do mundo, né? Um vinho de altitude, período de outono e inverno seco, com um acumulado de 100 milímetros de chuva entre maio e agosto, com amplitude térmica, né? Essa diferença do dia para a noite, com mínimas de 10 graus Celsius de noite e as máximas de 25 graus Celsius de média, né? De dia, tá? Com isso conseguiram maturação fenólica, intensidade de cor, já falei isso, né? Qualidade de taninos, na manutenção assim, de teores e acidez de um vinho com robustez alcoólica para fazer um vinho muito fresco, mas muito robusto, tá? Então assim, ó, a Syrah é a principal uva do terroir de inverno. Não é a única, tem também algumas brancas, tá? O próprio Chardonnay se deu bem também, mesmo não tendo sido saindo muito bem na primeira experiência, né? Pois ó, como vimos, a uva que se adaptou bem nesse terroir, essa Syrah, tem grandes vinhos sendo feitos por lá, no sul de Minas, no norte de São Paulo, tá? E na maioria das vezes são vinhos bem robustos, né? Bastante tânicos. Muitos deles têm passagem de barrica de primeiro uso, com estilo de vinhos mais robustos, né? Que eu já falei, que acompanha muito bem assim, uma carne, pode ser uma carne bem
temperada e gordurosa, uma pizza, uma lasanha, tá? Mas o Cabernet Sauvignon se deu muito bem também, tá? A vinícola, a gente tem lá a vinícola Luiz Porto, a vinícola Maria Maria, que é muito legal, a vinícola Primeira Estrada, que é do nosso amigo aí, Murilo Regina. Ele mantém assim um Syrah selvagem, sem muita intervenção, tá? Ele fez lá em Três Corações, que é dele, né? Murilo Regina, ele é o criador desse terroir de inverno. A vinícola Guaspari, que tem lá a vista do Chato Syrah, fica 25 anos em barril de carvalho, sim, 25 meses em barril de carvalho, né? 25 meses, né? E 12 meses em garrafa. Esse vinho aí custa 200 e poucos reais a garrafa, esse vista do chá, porque o vinhedo estava próximo assim de uma plantação de chá, né? Tá? Mas até os vinhos brancos do terroir de inverno são potentes, tá? Então assim, ó, a gente sabe que o Uruguai é o país tradicional que produz vinhos da uva Syrah da melhor qualidade, dos melhores do mundo. Olha, eu tenho atrevimento a dizer que os vinhos Syrah lá da vinícola do terroir de inverno da dupla poda são tão bons quanto os vinhos produzidos lá no Uruguai, ou melhores. Claro que são robustos, né? Tem aquele alto corpo, tá? Então se você gosta desse tipo de vinho, lá na terroir de inverno é o local para você comprar os teus vinhos. Mas eles são potentes, mas são muito amanteigados. Feito, pessoal, este é o nosso segundo vídeo sobre o terroir de inverno e sobre a dupla poda, que o nosso brasileiro Murilo Regina fez, né, criou no Brasil e no mundo, o primeiro do Brasil e do mundo a criar esse terroir do inverno. Um abraço, até mais.